Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o que é belo na nossa videoaula número 12. Esse tema é um tema muito interessante e muito polêmico, né? Por quê? Porque se nós abrirmos aqui o nosso livro na página 62 e 63, nós vamos ver dois quadros, certo? Esse aqui é o Quentin Miticis, a Duquesa Feia. Por que será, hein, que ele colocou esse nome? E aqui tá escuro, não consigo enxergar direito. É do Agnolo Bonzino, Retrato de Maria de Médici. Então, olhando esses dois quadros, a Duquesa Feia e o Retrato de Maria de Médici, eu pergunto a vocês, qual é o quadro bonito e qual é o quadro feio? E aí, eu vou me adiantar, né, porque não estamos ao vivo juntos para podermos trocar as informações. Então, eu suponho, né, que vocês estejam dizendo que esse aqui é o quadro feio e esse é o quadro bonito, né? E por que será que nós pensamos dessa maneira? Por que nós temos esse conceito de que o belo seria esse aqui e não esse? E isso é que nós vamos estudar aqui no nosso capítulo 5. O que é o belo na arte? Porque nas artes isso é muito diferente, funciona de uma maneira diferente. Nem sempre o que se tem como belo, né? Que são aquelas informações que nós trazemos conosco de que o belo é assim e o feio é assado. Nas artes isso funciona de uma maneira diferente. Por isso que nós vemos muito, principalmente em arte moderna, né? A pessoa fala assim, puxa, até eu fazia isso, porque nós vemos assim, às vezes, alguns quadros que são umas pinturas abstratas, onde o pintor parece que jogou a tinta ali, não fez mais nada, os críticos de arte, né, as pessoas que julgam o que é, que classificam se aquilo é ou não arte, acham aquilo deslumbrante e nós, muitas vezes, que não entendemos desse conceito, né, do que está sendo avaliado ali, falamos, puxa, que feio ou que fácil de fazer, até eu fazia, porque nós temos alguns conceitos que nós trazemos, né, das nossas experiências. Então, nós achamos que tal coisa é bonita, porque nós temos essa informação e tal coisa é feia, né? Julgamos dessa maneira. Então, vamos ver por que aqui nós trazemos tudo isso dentro da gente, né? Então, aqui na página 64, fala o belo na arte e na sociedade. Olha que interessante. Então, aqui nós temos uma estátua grega. E aí, olhando essa estátua grega, o que vocês acham? É uma bela arte ou não? Esse era o conceito de belo na época, né? Então você vê como as coisas são. Por que será que achamos algumas coisas bonitas e outras nem tanto? Você já notou que as pessoas têm opiniões diferentes sobre o que seja belo, feio ou estranho? A ideia de beleza mudou muito ao longo do tempo. Cada povo, em diferentes momentos, construiu as próprias opiniões sobre esse assunto. De modo geral, podemos dizer que a cultura de um povo determina se algo ou alguém é considerado bonito ou não. Então eu li esse trecho e queria que vocês grifassem, assim como eu estou fazendo, no livro de vocês, ó. Podemos dizer que a cultura de um povo determina se algo ou alguém é considerado bonito ou não. Se vocês pararem para pensar, vocês já devem ter escutado falar, por exemplo, nas tribos indígenas. Vocês já viram aqueles índios que colocam aqueles, acho que se chama, se não me engano é botoque, batoca, alguma coisa desse tipo, na boca e ficam com aquele lábio grande assim, põe um pedaço de madeira, né? E ficam desse jeito assim. E aquilo para eles é uma coisa bela.
Existem tribos na África que tem umas mulheres conhecidas como mulheres girafas. Então elas vão colocando anéis no pescoço e quanto mais anéis elas colocam, mais o pescoço alonga e aquilo, as mulheres que têm um pescoço mais longo são as mais bonitas. Então, dependendo da cultura, para nós é estranho, para nós não é bonito, é feio, né? É esquisito, mas para eles é. Então, a cultura de um povo acaba determinando, porque na nossa cultura, o que a gente aprende através da mídia, através da nossa família, né? O nosso conceito é diferente, que a gente vê nos filmes, então a gente acha bonito uma outra situação, uma outra coisa, por conta da nossa cultura. Então aqui, continuando o texto, diz: na cultura grega clássica, princípios como simetria, equilíbrio, harmonia e proporção eram essenciais para as obras serem consideradas belas, né? E na época, na Grécia, as representações do corpo humano eram os maiores exemplos de beleza. Por isso mostrei para vocês essa figura do nosso livro, porque normalmente era isso que eles gostavam de representar e sempre muito simétrico, proporcional, buscando realmente a perfeição, né? Mas nem todo artista se propõe a criar imagens belas. Alguns criam imagens estranhas e grotescas, né? É o caso do holandês Bock, que pintava o fantástico, distorcido e extravagante. Olha aqui, que estranho, um ser meio mitológico, né? Que tem uma cara de pato, pés de gente e leva um funil na cabeça. As Tentações de Santo Antão é o nome da obra dele, né? Parece belo para vocês? Tem algumas pessoas que gostam, né? Então, vai do conceito de cada um. E aqui na página 65, mostrando, né, a beleza da diferença. Então, vários bustos de mulheres, conforme o tempo, cada uma num padrão. E aí, chama Termos de Beleza, é uma série, né, de bustos. E cada uma com as suas características para que o espectador observe e avalie o que acontecia em cada tempo. Então aqui, no final do texto, diz: um padrão estabelecido em uma sociedade é o que determina o ideal de beleza. Isso é o que vocês têm que ter como conceito do que é belo ou não. É o padrão que determina uma determinada sociedade, certo? E aqui na nossa página 66, nós temos essa obra, esse quadro aqui, de autoria desconhecida, que chama O Casamento Desigual. É um quadro do século XVI, tá? E é um óleo sobre tela, olha só que interessante. Ele está lá no Museu de Arte de São Paulo. Então, o casamento desigual mostra o quê? Olha só, olhando essa obra aqui, a Duquesa Feia, né? Então, aqui nós temos essa mulher. Vocês acham que ela é bonita? Na verdade, vocês acham alguém bonito aqui? Vocês reconhecem o retrato de algum desses personagens? Olhando com atenção, podemos perceber que a primeira mulher à esquerda, que veste azul, tem um lenço branco na cabeça. É semelhante à mulher retratada na obra A Duquesa Feia, do começo lá do nosso livro. Deixa eu achar aqui, do nosso capítulo, ó. Né? Vocês acham semelhante? Enfim. Porém, a obra O Casamento Desigual não foi feita pelo mesmo artista. Na época em que essa pintura foi feita, era comum que os artistas tivessem aprendizes em seus ateliês. Esses jovens estudavam o estilo do mestre ao mesmo tempo que auxiliavam na produção de suas obras, né? Então, eles eram inspirados, né, pelos seus mestres. Por isso que a gente pode observar semelhanças entre as obras, né, do mesmo período, certo?
Então, vamos analisar essa obra com mais detalhes na atividade a seguir. E aí vocês vão observar essa obra e vão fazer essa atividade da página 67. E na próxima aula nós vamos fazer a correção. A atividade diz: observe a obra e atente-se a alguns elementos. Relacione as imagens ao seu texto correspondente. Essa é a primeira atividade. Então, vocês vão olhar aqui os detalhes da obra e vão associar A, B e C às imagens, tá? Vão ler o texto e o que for referente vocês vão colocar no quadradinho. E aqui na segunda vocês vão colocar: em sua opinião, qual é o conceito de beleza dessa obra? E isso aqui vai ficar para reflexão e para vocês responderem, tá? O que vocês acham? Qual foi o conceito de beleza que o artista usou para a criação dessa obra, tá? Então ficamos com essa atividade. Não esqueçam que tem atividade pendente da semana passada, ainda não recebi de vocês. Vocês têm até sexta-feira dessa semana para entregar, porque essas atividades serão contabilizadas na nossa nota bimestral do segundo bimestre, ok? Então até a nossa próxima videoaula e um abraço a todos!